Graça e paz a todos. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque, na realidade, esse vídeo é uma sequência dos estudos que a gente tem recebido da parte de Deus com relação ao ataque do dragão. E eu quero, para embasar essa palavra de hoje, ler um texto aqui de Gálatas, capítulo 1, versículo de 6 ao 9. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Já começa a palavra aqui. O apóstolo Paulo está dando uma advertência, está fazendo um rogo aqui aos irmãos que estão saindo do verdadeiro evangelho e indo para um outro evangelho que não seja o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é a salvação pela graça. E é exatamente isso que nós queremos colocar aqui para cada um de vocês. Existe aí na internet um evangelho que está sendo pregado que não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer para você que tem muita gente que está decepcionada com a igreja, muita gente que não está congregando, que está admitindo esse falso evangelho. E eu quero dizer para vocês que por que isso é tão perigoso? Isso é tão perigoso porque esse evangelho, ele parece muito com o verdadeiro evangelho. Ele tem como base a salvação pela graça, eles até acreditam no Senhor Jesus Cristo, eles acreditam e até dizem nomes diferenciados para o Senhor Jesus. Porém, dentro desse evangelho, eles inserem doutrinas que não estão na palavra, e que se você acreditar nessas doutrinas, você pode entrar numa crise de fé sem precedentes. Eu estou falando do evangelho que nega a divindade de Jesus, do evangelho que nega a trindade. Esse evangelho é falso. E foi com relação a essa luta espiritual que o Senhor tem falado conosco esses dias. Esses dias são dias em que o dragão tem se levantado para fazer com que as pessoas passem do verdadeiro evangelho, até cristãos. Tem pessoas dentro das igrejas e tem pessoas que saíram das igrejas traumatizadas com as situações, com as suas lideranças, e que estão achando que esse evangelho falso é o evangelho que vai efetivamente levá-las para o céu. E eu quero advertir cada um de vocês que estão passando do verdadeiro evangelho, de crer em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, de crer que Jesus é Deus. A Bíblia é muito clara quando ela fala sobre a divindade de Jesus. Lá em João fala: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então Jesus, ele é Deus sim. Eu sei que tem um irmão aí na internet, eu não vou citar nome aqui, mas um irmão aí na internet que está pregando contra a divindade de Jesus, está pregando contra a trindade, está fazendo até um certo sucesso porque ele diz que o evangelho que ele prega é o evangelho verdadeiro. Então, meus amados, eu faço esse mesmo rogo de Paulo aqui para vocês. Deixa eu ler a sequência aqui para vocês. O que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Olha só. O que acontece quando você se abre para esse evangelho falso? Vem um espírito de perturbação. Meu querido, isso é puramente espiritual. Deus tem falado que, na realidade, nós vimos recentemente aí um vídeo que fala sobre
um demônio que é responsável por trazer um falso evangelho. E é muito difícil de se diferenciar esse evangelho, porque tem muita coisa que está na palavra, só que inserido lá no meio das doutrinas corretas está o falso evangelho. Então isso traz uma perturbação. Eu quero dizer para vocês que tem pessoas que estão tendo crise na sua fé, porque não aconteceu o arrebatamento agora dia 23 de setembro, as pessoas estão tendo crises na sua fé, principalmente aqueles que estão voltados a acreditar nessas mentiras. Olha só o que diz na sequência: mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Olha só como Paulo entendeu a seriedade desse evangelho falso. Ele poderia trazer consequências graves para a fé das pessoas. É isso que nós estamos vendo. Como já dissemos e agora repito, meus irmãos, o apóstolo Paulo não ia pegar e repetir uma coisa se não fosse muito importante. Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Essa palavra que eu quero deixar aqui para você em nome de Jesus. Não creia nesses youtubers famosos que estão aí sendo levantados pelo dragão. Hoje eu não tenho mais dúvida, antes eu até tinha receio de falar isso, porque tinha muita coisa boa. Meus irmãos, discernam em nome de Jesus. Dentro do falso evangelho tem muita coisa boa, mas misturado tem doutrinas que vão pregar contra a Trindade, doutrinas que vão pregar contra a divindade de Jesus. Eu quero dizer para você que seja amaldiçoado. E eu tenho tido contato com pessoas que têm passado por crises, pessoas que não têm sido tratadas por Deus porque negam o Espírito Santo, negam a divindade de Jesus. Como é que alguém vai ser curado, vai ser liberto, vai ser restaurado se ele não acredita na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que Ele é Deus? E o pior é que tem gente que diz: não, eu acredito sim, só que Ele não é Deus. Então essa fé não é a fé bíblica, não é a fé autêntica que você precisa para te levar à salvação. Ainda há pouco eu vi um vídeo do irmão do canal Herdeiro de Deus, ele reclamando com relação a alguns que antes apoiavam o ministério dele, estavam lá e nesse momento estão falando contra ele. Então esse alerta eu venho dado aqui nesse meu canal. Eu venho dado porque o dragão está se levantando. O dragão está se levantando para trazer confusão no meio da igreja, para trazer destruição, para trazer contenda, para trazer fofoca. E a rede social e a internet é um local onde isso pode ocorrer de forma muito rápida. Prolifera rápido as informações falsas. Então, queridos, essa palavra aqui eu quero deixar para você. Ainda que venha um anjo do céu, a palavra está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, pregar um outro evangelho, que não seja o verdadeiro evangelho, que seja maldito, que seja anátema. Em nome de Jesus, não abra mão do verdadeiro evangelho. O evangelho que prega o Senhor Jesus Cristo, o evangelho que prega a Trindade, que crê. Querido, como você vai viver sem o Espírito Santo? Me diga. Sem os dons do Espírito Santo, sem o fruto do Espírito Santo, esse evangelho é falso. E é tão falso que eu quero dizer para vocês que eu fiz um jejum e coloquei diante do Senhor essas pessoas que estavam pregando esse evangelho falso. E eu quero dizer para vocês que eu disse: Senhor, que seja desmascarado, que caia por terra esse evangelho falso. E aí Deus me revelou, um irmão no nosso grupo, no grupo do WhatsApp, trouxe um print de uma foto com relação ao que um irmão tinha falado, que eu não vou citar o nome desse irmão. Esse irmão prega contra a divindade de Jesus, esse irmão está pregando contra a Trindade, e ali naquele print eu vi o caráter desse irmão. Esse irmão falando de uma forma tão desrespeitosa, tão errada,
desrespeitando esse irmão que estava postando lá uma determinada revelação. E a palavra fala: pelo fruto conhecereis a árvore. E eu quero dizer que até no meu privado esse irmão veio e me passou uma música mundana, né? Eu sei que tem muita gente que não pensa dessa forma, que acha que música mundana não tem nada a ver, mas esse determinado irmão, eu orei, eu pedi de Deus que me revelasse, e ele veio e me mostrou uma música mundana, e o Senhor revelou, tem revelado o caráter desse irmão. Então eu quero dizer para você, querido, em nome de Jesus, tome muito cuidado. Eu não quero trazer confusão, eu só quero dizer que você tome cuidado. Não acreditar em Jesus é algo grave, é algo que está sendo implantado pelo diabo, assim como a teologia da prosperidade, é uma doutrina do inferno, que foi aceita pela igreja, que muitas igrejas estão corrompidas e contaminadas com esse evangelho. Você que não está congregando em nenhuma igreja, busque ao Senhor Jesus, mas não aceite esse evangelho falso, esse evangelho que prega contra, que nega a divindade de Jesus, que nega a trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu quero dizer para você que você vai ficar debaixo de um jugo de perturbação. Se você se submeter, se você aceitar, eu quero dizer para você que tem pessoas que estão precisando passar por libertação de falsas doutrinas, passar por um período de libertação na mente, porque esses dogmas, queridos, são colocados pelo anticristo na mente das pessoas. E é muito difícil de discernir esse falso evangelho, porque ele parece demais, ele brilha demais como um evangelho verdadeiro, só que ele não é o evangelho verdadeiro. Então, em nome de Jesus, cuidado. Eu quero deixar esse alerta aqui para todos vocês, em nome de Jesus, tome muito cuidado. Porque quando você vê uma doutrina pregando contra a divindade do Senhor Jesus Cristo, contra a trindade, essa doutrina não está correta. Que caia por terra. Eu quero dizer que nós estamos orando, jejuando, para cair por terra todo esse falso evangelho, porque esse evangelho está trazendo perturbação. Tem muita gente perturbada, muita gente aí que está passando por uma crise terrível de fé, ainda mais